Ele disse isso como quem comenta o tempo, sem raiva, sem culpa, como se fosse algo razoável. Neste Natal, minha mãe não quer você presente. Eu fiquei em silêncio por alguns segundos, não porque não tivesse o que dizer, mas porque naquele instante, tudo dentro de mim se reorganizou. O som da televisão ligada na sala, o cheiro do café que eu tinha acabado de passar o relógio, marcando quase 8 da noite. A vida seguia normalmente enquanto algo essencial era retirado de mim com uma frase curta, limpa, definitiva. Não houve discussão, não perguntei o motivo, não implorei. Aos 40 anos incompletos, depois de uma carreira construída com disciplina e escolhas difíceis, eu já tinha aprendido que certas frases não pedem resposta, pedem decisão. Meu casamento nunca foi barulhento. Nunca tivemos escândalos, traições, descobertas em mensagens, nem gritos atravessando paredes. O nosso era um relacionamento de aparência sólida, respeitável, aos olhos de qualquer um. Eu era vista como a esposa correta, educada e independente. Trabalhava muito, ganhava bem, não dependia financeiramente de ninguém. Talvez fosse exatamente isso que incomodava. A família deles sempre foi cordial, daquelas cordialidades que não aquecem. Almoços de domingo em que eu ajudava a arrumar a mesa, sorria nos momentos certos, ouvia histórias repetidas. A mãe dele gostava de controle, embora chamasse isso de organização. Tudo tinha um jeito certo de ser feito, o jeito dela. Eu nunca bati de frente. Também nunca tentei agradar demais. Apenas ocupava o espaço que me era permitido. Ou que eu achava que me era permitido. Quando ele disse aquela frase, percebi que para eles eu sempre fui temporária. Um detalhe que podia ser removido quando fosse inconveniente. O Natal para aquela família não era sobre união, era sobre hierarquia. Naquela noite, depois que ele saiu do quarto para tomar banho, eu sentei na cama e encarei minhas próprias mãos. Não tremiam. Isso me chamou a atenção. Não senti raiva imediata. Senti algo mais frio, mais denso, uma espécie de clareza tardia. Eu não estava sendo rejeitada apenas de uma ceia. Eu estava sendo colocada no lugar que eles acreditavam que eu merecia. Nos dias seguintes, a vida seguiu seu ritmo habitual. Continuei indo ao trabalho, participando de reuniões, resolvendo problemas que envolviam números grandes, decisões estratégicas, pessoas que confiavam no meu julgamento. No ambiente profissional, eu era respeitada. Minha palavra tinha peso. No ambiente familiar, eu acabara de ser dispensada como um incômodo. Curioso como essas duas realidades coexistem sem se tocar. Ele não voltou ao assunto. Agiu como se tudo estivesse resolvido, como se eu tivesse aceitado silenciosamente a exclusão. E de certa forma, eu tinha aceitado, mas não da maneira que ele imaginava. Na quinta-feira seguinte, entre uma reunião e outra, liguei para um corretor que eu conhecia havia anos. Não expliquei muito. Disse apenas que queria ver imóveis fora da cidade. Algo tranquilo, discreto. Um lugar onde eu pudesse ficar sozinha, sem precisar dar satisfações. Ele me mostrou algumas opções na Serra. Casas simples, outras exageradas demais. Até que encontrei uma que me chamou a atenção, não pela beleza, mas pela sensação de isolamento. Era exatamente o que eu precisava. Não comentei com meu marido, não por segredo, mas porque não vi necessidade. O dinheiro era meu, a decisão era minha. Sempre foi assim. Talvez ele tenha se esquecido disso ao longo do casamento. Assinei a papelada com calma. Cartório, transferência, escritura. Tudo dentro da lei, tudo muito claro. A casa era minha, apenas minha. Não havia espaço para interpretações futuras, embora eu soubesse que elas viriam. Na semana que antecedeu o Natal, a casa ficou pronta para uso. Não fiz grandes mudanças. Levei roupas básicas, alguns livros, alimentos simples. Não era uma fuga dramática, era um deslocamento consciente. No dia 24, acordei cedo. O céu estava limpo. Preparei café, abri a janela e senti o ar frio da manhã. Não havia música nem mensagens em excesso no celular. Apenas silêncio.
e pela primeira vez em muito tempo, esse silêncio não me incomodou. Enquanto eles se reuniam em torno de uma mesa grande, repetindo tradições que eu já conhecia de cor, eu organizei meus próprios pensamentos. Não havia tristeza explícita. Havia uma aceitação madura de que algumas portas se fecham para que outras se revelem. À noite ele me ligou. Perguntou se eu estava bem. Respondi que sim. Ele pareceu aliviado. Talvez tenha pensado que tudo terminaria ali, que eu seguiria adiante como sempre segui, sem confrontos, sem ruídos. Ele não sabia e nem imaginava que aquela exclusão tinha sido o primeiro passo de algo muito maior. O que começou como uma frase simples, dita sem cuidado, estava prestes a reorganizar toda a estrutura que sustentava aquele casamento. Não por vingança impulsiva, mas por justiça silenciosa. Naquela noite, antes de dormir, pensei em como algumas pessoas confundem gentileza com fraqueza, confundem silêncio com submissão. Esquecem que muitas vezes quem observa em silêncio está apenas esperando o momento certo para agir. E eu sempre soube esperar. No dia seguinte ao Natal, acordei cedo como sempre. O hábito de levantar antes do sol não tinha a ver com disciplina militar nem com produtividade exagerada. Era apenas o único momento do dia em que o mundo ainda não exigia nada de mim. Preparei café, sentei à mesa da cozinha da casa na serra e abri o notebook para revisar alguns e-mails de trabalho. A vida seguia, e isso de certa forma me confortava. Meu marido não perguntou quando eu voltaria. Mandou uma mensagem curta desejando boa semana. Respondi com a mesma formalidade. Já não havia intimidade naquele diálogo, apenas educação. Naquele ponto, eu já sabia que aquela casa não seria apenas um refúgio temporário. Ela representava algo mais profundo, um território onde eu não precisava pedir permissão para existir. E, curiosamente, isso começou a incomodar pessoas que sequer estavam ali. 2 dias depois, ele comentou de maneira quase casual que a mãe dele tinha perguntado sobre a casa. Queria saber onde ficava, quanto tinha custado, se era grande. Não respondeu nada além do básico. Disse que eu tinha comprado para descansar. Ele repetiu isso como quem tenta se convencer. Não me surpreendeu. A família dele sempre demonstrou interesse excessivo por tudo que envolvia patrimônio. Era algo tratado com naturalidade, quase como um esporte doméstico. Quem tinha o quê? Quem herdaria o quê? Quem estava melhor na vida? Nunca gostei desse tipo de conversa, mas aprendi a conviver. O que eles não sabiam, e talvez nunca tivessem se dado ao trabalho de considerar, era que eu sempre cuidei dos meus assuntos com rigor. Desde o início da minha carreira, aprendi que clareza jurídica evita dramas futuros. Contratos bem feitos, decisões documentadas, nada deixado no ar. Isso não me tornava desconfiada, apenas responsável. Na sexta-feira daquela semana, voltei à cidade para resolver pendências. Passei no escritório do meu advogado, alguém com quem trabalho há anos. Não entrei em detalhes emocionais. Apenas expliquei que havia comprado um imóvel recentemente e queria garantir que tudo estivesse protegido. Ele revisou os documentos, confirmou que a escritura estava clara, que não havia qualquer vínculo com o meu casamento. A casa era minha. Ponto final. Você fez bem, ele disse. Não havia julgamento, apenas constatação. Naquele mesmo dia, autorizei a instalação de câmeras na propriedade. Nada invasivo. Apenas o suficiente para registrar entradas, saídas e movimentos no entorno da casa. Tudo dentro da legalidade. Em cidades pequenas, esse tipo de cuidado é comum. As pessoas se conhecem, mas isso não impede excessos. Voltei para a serra no sábado à tarde. O céu estava carregado, prometendo chuva. Gosto desse clima. Ele deixa tudo mais honesto. Preparei algo simples para comer e passei a noite lendo. Não pensei muito no casamento. Não pensei na família dele. Pensei apenas em como, pela primeira vez em anos, eu não precisava desempenhar papel algum. No domingo, recebi uma ligação inesperada. Era a cunhada dele. Falou de forma simpática demais, perguntou se eu estava gostando da casa. Comentou que a mãe estava curiosa para conhecer o lugar.
Respondi com frases neutras. Disse que ainda estava me organizando, que era cedo para visitas. Ela insistiu, disfarçando mal o interesse. Desliguei com a sensação clara de que aquela casa já não era apenas minha aos olhos deles. Era um objeto de especulação, um bem a ser avaliado, discutido, talvez até apropriado, se surgisse a oportunidade. E oportunidades, eu sabia, costumam ser criadas. Na segunda-feira seguinte, durante uma reunião de trabalho, meu telefone vibrou várias vezes. Ignorei. Mais tarde, vi mensagens do meu marido perguntando se eu pretendia ficar muito tempo na serra. Respondi que ainda não tinha data para voltar. Ele não gostou da resposta. Percebi isso pelo tom seco do ok que veio em seguida. À noite, recebi uma notificação no aplicativo das câmeras. Nada alarmante. Apenas movimento no portão causado provavelmente por algum vizinho curioso. Ainda assim, aquela pequena luz acesa na tela do celular me lembrou de algo importante. Eu estava preparada, mesmo sem saber exatamente para quê. Na quarta-feira, ele voltou a tocar no assunto da casa. Disse que talvez fosse um bom investimento vender enquanto o mercado estava aquecido. Falou como se fosse uma ideia compartilhada, um plano do casal. Ouvi em silêncio. Não concordei, não discordei. Apenas deixei que ele falasse. Quando terminou, disse apenas que não tinha intenção de vender. Houve uma pausa desconfortável do outro lado da linha. Ele tentou argumentar, mencionou custos, distância, praticidade. Finalizei a conversa dizendo que aquela decisão não estava aberta a negociações. Foi a primeira vez em muito tempo que senti que ele não tinha controle da situação, e isso o incomodou mais do que ele admitiria. Naquela noite, sentei na varanda da casa e observei a neblina descendo lentamente. Pensei em como algumas pessoas só respeitam limites quando eles são impostos de forma clara, e pensei também que aquele era apenas o começo de um conflito que não seria resolvido com palavras gentis. Eu não estava em guerra. Ainda, mas estava preparada para não ser atropelada. O silêncio daquela casa não era vazio, era estratégico. Na semana que se seguiu, percebi algo curioso. Quanto mais eu me mantinha distante, mais eles se aproximavam não de mim, mas da ideia do que eu possuía. A casa na serra havia se tornado um tema recorrente, mesmo sem eu mencioná-la. Era como se, ao me excluir do Natal, eles tivessem aberto uma porta que não sabiam fechar. Meu marido passou a ligar com mais frequência. Não para perguntar como eu estava, mas para comentar coisas práticas. O custo da manutenção de um imóvel fora da cidade. A possibilidade de alugá-lo por temporada. A valorização recente da região. Falava como quem oferece conselhos, mas eu reconhecia aquele tom. Era o mesmo que ele usava quando queria conduzir uma decisão sem assumir a responsabilidade por ela. Eu ouvia, respondia pouco e encerrava as conversas com educação. Não havia frieza gratuita, havia economia de palavras. Aprendi cedo que explicações em excesso costumam ser usadas contra nós. Na véspera de Ano Novo, ele perguntou se eu pretendia voltar para passar a data com ele. Respondi que ficaria onde estava. Não houve discussão, apenas um silêncio do outro lado da linha, seguido de um entendo. Não sei se ele realmente entendia. Talvez estivesse apenas registrando a perda gradual de algo que sempre considerou garantido. Enquanto isso, eu observava. Observava os padrões, as pequenas movimentações, os comentários soltos que chegavam até mim por terceiros. Em cidades pequenas, informações circulam com facilidade. E a serra não era diferente. Um vizinho comentou em conversa casual que tinha visto um carro desconhecido rondando a propriedade dias antes. Agradeci o aviso sem fazer alarde. Ativei novamente as câmeras, revisei os registros. Nada concreto. Ainda assim, algo se desenhava lentamente, como uma sombra que cresce antes do anoitecer completo. No primeiro dia útil do ano, voltei à cidade para trabalhar presencialmente. No escritório, fui recebida como sempre, respeito, cordialidade, confiança. Aquele contraste me chamou a atenção. No mundo profissional, ninguém decidia por mim.
Ninguém sugeria o que fazer com meus bens como se tivesse direito sobre eles. Ali minha autonomia era um fato incontestável. Na hora do almoço encontrei uma amiga antiga. Conversamos sobre banalidades até que em determinado momento ela comentou que tinha visto minha sogra conversando animadamente com um corretor conhecido na região. Falou como quem não quer causar intriga, mas a informação ficou registrada. Não reagi. Não liguei para ninguém, não confrontei, apenas voltei ao trabalho e finalizei o dia com a mesma eficiência de sempre. Ao anoitecer, retornei para a serra. Foi naquela noite que recebi a primeira notificação realmente relevante das câmeras. Um carro estacionando próximo ao portão. Pessoas descendo, olhando em volta, conversando. Reconheci meu marido, reconheci a mãe dele. Havia mais alguém com eles. Um homem de terno simples, pasta na mão. Não foi difícil deduzir quem era. Eles não entraram, apenas observaram, anotaram algo, foram embora poucos minutos depois. Sentei-me no sofá e assisti à gravação mais de uma vez. Não senti raiva, senti confirmação. Aquela casa que eu havia comprado para me proteger agora era vista por eles como uma oportunidade. Talvez pensassem que eu estivesse emocionalmente fragilizada, isolada, aberta a sugestões bem-intencionadas. Eles não me conheciam tão bem quanto imaginavam. No dia seguinte, meu marido ligou cedo. Disse que precisava conversar comigo sobre uma ideia. Falou de forma vaga, preparando o terreno. Respondi que estava ocupada e que falávamos depois. Não insisti, nem ele. Passei a manhã resolvendo pendências domésticas, cuidando da casa, organizando documentos. Tudo com uma calma que só quem tem clareza interna consegue manter. À tarde, liguei novamente para o advogado. Contei de forma objetiva sobre os movimentos recentes. Ele ouviu com atenção e sugeriu que eu mantivesse todos os registros. Disse que se houvesse qualquer tentativa de venda ou negociação sem meu consentimento, teríamos material suficiente para agir rapidamente. A conversa foi curta e eficiente. Naquela noite pensei no significado de família, em como essa palavra pode ser usada para justificar invasões, abusos sutis, decisões tomadas à revelia. Pensei também em como o silêncio, quando bem utilizado, se transforma em uma ferramenta poderosa. Eu não precisava anunciar nada. Não precisava avisar que estava preparada. Bastava estar. Os dias seguintes transcorreram sem contato direto. Apenas mensagens ocasionais, comentários indiretos. Eu sabia que algo estava sendo planejado, não pelos detalhes, mas pelo comportamento, pela pressa disfarçada, pela insistência em discutir um assunto que eu já havia encerrado. Na sexta-feira daquela semana, recebi uma última ligação do meu marido. Ele disse que passaria pela serra no fim de semana, que queria ver a casa. Respondi que não estaria disponível. Ele insistiu. Mantive a negativa. Houve uma pausa longa, carregada de algo que eu não identifiquei de imediato. Talvez frustração, talvez cálculo. Quando desliguei, tive a certeza de que eles não respeitariam meu limite. E naquele momento aceitei isso como um fato. Não como uma derrota, mas como uma confirmação de que eu tinha feito tudo certo até ali. Porque quando as pessoas revelam quem são, a melhor resposta não é confrontá-las, é estar pronta para o próximo passo. E eu estava. A confirmação veio numa manhã de sábado. Não por uma ligação, nem por uma mensagem atravessada. Veio por um alerta silencioso no meu celular enquanto eu ainda tomava café. Um aviso curto movimento detectado no portão principal. Olhei a tela sem pressa. O tempo naquele momento parecia obedecer apenas a mim. Abri o aplicativo das câmeras e vi o carro estacionando. Reconheci imediatamente. Era o mesmo que meu marido usava para viagens longas. Em seguida, a imagem da mãe dele apareceu. Caminhava com firmeza, como se estivesse entrando em um lugar que já considerava seu. Logo atrás, um terceiro homem. Terno escuro, pasta de couro, postura confiante. O corretor. Eles não tocaram a campainha. Não ligaram. Não pediram autorização.
Apenas abriram o portão com a chave reserva que meu marido sempre carregou no chaveiro, algo que até aquele momento eu nunca havia questionado. Entraram como quem visita um imóvel à venda, como se a decisão já estivesse tomada. Eu desliguei o som da televisão e sentei no sofá. Não senti choque. Não senti indignação imediata. Senti algo mais preciso, a clareza de que tudo estava acontecendo exatamente como eu havia previsto. Pelas câmeras externas, acompanhei enquanto caminhavam pelo jardim. O corretor apontava para detalhes da construção, fazia anotações, tirava fotos. A mãe dele gesticulava, opinava, parecia confortável demais. Meu marido observava em silêncio com aquela expressão que eu conhecia bem, a de quem prefere deixar que outros façam o trabalho difícil por ele. Eles entraram na casa. Eu tinha câmeras também na área interna, algo que decidi instalar depois de perceber o interesse crescente da família. Tudo legalizado, tudo informado no contrato de segurança, nada escondido. Ouvi fragmentos da conversa. Aqui daria para reformar um pouco antes de anunciar, disse o corretor. Não vale a pena gastar muito. O comprador certo não vai ligar para isso, respondeu a mãe dele. Ela não vai se opor, meu marido, completou com uma tranquilidade que me causou um leve aperto no peito. Ela está fragilizada. Vai acabar concordando. Fragilizada. Aquela palavra ficou suspensa no ar por alguns segundos. Não por me ferir, mas por revelar o quanto ele não me conhecia mais. Ou talvez nunca tivesse conhecido. Eles percorreram os cômodos como se estivessem avaliando um bem disponível. Comentaram sobre valores, sobre prazos, sobre possíveis compradores da região. Falaram em resolver isso rápido, antes que eu mudasse de ideia. Em nenhum momento mencionaram me consultar. Eu não existia naquela equação. Eu era apenas um obstáculo temporário. Continuei assistindo com uma calma que me surpreendeu. Não havia tremor nas mãos. Não havia pressa em agir. Eu sabia que cada palavra dita ali teria peso mais tarde, e eles, sem perceber, estavam entregando tudo. Depois de cerca de 40 minutos, saíram. Trancaram a porta. O corretor se despediu com um aperto de mão confiante. A mãe dele entrou no carro primeiro. Meu marido ainda ficou alguns segundos no jardim, olhando em volta como se estivesse avaliando o sucesso da visita. Quando o carro deixou a propriedade, desliguei o aplicativo e respirei fundo. Não precisei me recompor, eu já estava inteira. Peguei o telefone e liguei para meu advogado. Não dramatizei, não levantei a voz. Apenas relatei os fatos com horário, duração, nomes. Ele ouviu com atenção, fez algumas perguntas objetivas e pediu que eu lhe enviasse os arquivos das gravações. Disse que aquilo era mais do que suficiente para qualquer medida futura. Você fez bem em se antecipar, ele comentou. Não havia surpresa em sua voz, apenas profissionalismo. Desliguei e fiquei alguns minutos em silêncio. Pensei no quanto aquela invasão dizia mais sobre eles do que sobre mim. Sobre a crença de que meu patrimônio era negociável. Sobre a certeza de que minhas decisões poderiam ser revertidas se houvesse pressão suficiente. Sobre a ideia ultrapassada de que, mesmo independente, eu ainda deveria ceder. Levantei-me e continuei o dia normalmente. Preparei almoço, organizei a casa, respondi e-mails. Não chorei, não liguei para meu marido, não enviei mensagens atravessadas. Aquele não era um momento de reação emocional, era um ponto de virada estratégico. À noite recebi uma mensagem dele, curta, direta. Passamos na casa hoje para avaliar umas coisas. Precisamos conversar. Li a mensagem 2 vezes antes de responder. Digitei apenas: conversamos quando for apropriado. Não expliquei, não confrontei, não pedi justificativas. Ele respondeu com um simples ok, mas eu sabia que aquele ok carregava inquietação. Pela primeira vez, ele percebia que havia cruzado uma linha. Naquela noite, revisei novamente as gravações. Salvei tudo em mais de um lugar. Organizei os arquivos com datas, horários, descrições. Não por obsessão, mas por método. Aprendi ao longo da vida que quando a situação se torna delicada, organização é uma forma de proteção.
Antes de dormir, sentei na cama e pensei em como a palavra família havia sido usada para justificar aquela invasão. Pensei também em como muitas vezes o desrespeito vem disfarçado de preocupação. Eles acreditavam estar fazendo algo razoável, um negócio, uma solução. Para mim estava claro, não se tratava de vender uma casa, tratava-se de controle. E naquele momento eu soube que eles tinham cometido um erro irreversível. Não porque entraram sem permissão, mas porque fizeram isso acreditando que não haveria consequências. Eu nunca precisei gritar para ser ouvida, e eles estavam prestes a aprender isso. Na manhã seguinte, acordei com a mesma rotina de sempre. Café forte, silêncio ao redor, o frio leve da serra entrando pela janela. Não havia urgência. Não havia ansiedade. A invasão do dia anterior não tinha me tirado o eixo. Pelo contrário, havia confirmado algo que eu já sentia há semanas. Eu precisava estar um passo à frente. Peguei o telefone e liguei novamente para o meu advogado. Disse apenas que tinha enviado os arquivos. Ele confirmou o recebimento e pediu que eu fosse ao escritório naquela semana. Não para resolver um problema, como ele mesmo disse, mas para organizar a resposta. Aquela diferença de palavras era importante. Não se tratava de apagar um incêndio. Tratava-se de colocar limites claros. No caminho de volta para a cidade, pensei em como eu havia me preparado para aquilo, sem perceber. Anos lidando com contratos, negociações e decisões difíceis me ensinaram a não agir por impulso. Ensinaram, sobretudo, que quem se antecipa raramente perde o controle da situação. No escritório, o advogado foi direto. Explicou que a tentativa de avaliar e negociar a venda de um imóvel sem autorização do proprietário configurava algo sério, ainda mais com registros audiovisuais claros. Disse que eu tinha 3 caminhos possíveis: um acordo informal, uma notificação extrajudicial ou uma medida judicial mais firme. Não me pressionou, apenas apresentou os fatos. Escolhi o segundo caminho, não porque fosse o mais brando, mas porque era o mais estratégico naquele momento. Uma notificação formal, clara, sem margem para interpretações. Um documento que não gritava, mas se impunha. Enquanto ele redigia, conversamos sobre detalhes técnicos, datas, horários, nomes. Tudo precisava estar correto. Não havia espaço para exageros ou adjetivos desnecessários. A verdade, quando bem apresentada, já era suficiente. Saí do escritório com uma pasta fina debaixo do braço. Nenhum drama, nenhuma sensação de vitória precoce, apenas a tranquilidade de quem sabe que fez o que precisava ser feito. Naquele mesmo dia, enviei uma mensagem curta ao meu marido. Disse que havia tomado providências legais em relação à casa e que qualquer assunto envolvendo o imóvel deveria, a partir daquele momento, ser tratado exclusivamente com o meu advogado. Não escrevi em tom agressivo, apenas informativo, como sempre fui. A resposta não veio imediatamente, levou algumas horas. Quando chegou era previsível. Você está exagerando? Li a frase e sorri de leve. Não por ironia, mas por reconhecimento. Aquela era a reação de alguém que percebeu tarde demais que havia perdido o controle da narrativa. Não respondi. No dia seguinte, a notificação foi entregue. Não apenas ao meu marido, mas também à mãe dele e ao corretor envolvido. O documento era claro, a casa não estava à venda. Qualquer tentativa de negociação, sem minha autorização, era ilegal e novas invasões seriam tratadas com as medidas cabíveis. Recebi ligações naquele dia. Não atendi. Recebi mensagens. Não respondi. Não por vingança, mas porque não havia mais nada a ser discutido fora dos canais adequados. À tarde, recebi uma ligação da polícia local. O delegado se apresentou, disse que havia recebido uma cópia da notificação e que estava ciente da situação. Falou de forma tranquila, profissional. Disse que caso houvesse nova tentativa de entrada não autorizada na propriedade, eu deveria avisar imediatamente. Aquela conversa me deu uma segurança concreta, não emocional, concreta. Naquela noite, sentei novamente na varanda da casa.
O céu estava limpo, as estrelas visíveis. Pensei em como durante anos eu havia cedido em pequenas coisas para manter a paz. Pequenos silêncios, pequenas concessões, pequenas tolerâncias. Nada que parecesse grave isoladamente, mas que somadas criaram a ideia de que eu sempre cederia. Eles não sabiam que eu havia mudado, ou talvez nunca tivessem percebido quem eu realmente era. O que eles não sabiam era simples, mas decisivo: eu não estava sozinha. Nunca estive. Eu tinha respaldo legal, registros claros, apoio institucional. Mais do que isso, eu tinha algo que eles subestimaram desde o início: clareza. Clareza sobre o que era meu. Clareza sobre o que eu não aceitava mais. Clareza sobre até onde alguém podia ir comigo. Naquela noite, dormi profundamente, sem sonhos perturbados, sem pensamentos repetitivos. Dormi como alguém que sabe que qualquer que fosse o próximo movimento deles, eu estaria pronta. E eles, sem perceber, estavam se aproximando do momento em que teriam de encarar as consequências do que haviam feito. Eles tentaram contato novamente 2 dias depois da notificação. Primeiro foi meu marido. Ligou cedo insistente, como não fazia há muito tempo. Não atendi. Em seguida veio uma mensagem longa escrita às pressas, misturando justificativas, acusações veladas e uma tentativa clara de me fazer sentir culpada. Ele dizia que tudo não passara de um mal-entendido, que a mãe só queria ajudar, que o corretor havia sido consultado apenas para avaliar possibilidades, que eu estava criando um problema desnecessário, exagerando algo simples. Li tudo com atenção, não para responder, mas para entender. Era a mesma estratégia que eu já conhecia: minimizar o erro, deslocar a culpa, pressionar emocionalmente. Antes talvez tivesse funcionado, agora não mais. Naquela tarde recebi a ligação da sogra. Não atendi. Minutos depois, uma mensagem curta, seca, quase ofensiva. Dizia que eu estava destruindo a família, que nunca tinha visto alguém agir com tanta frieza, que eu devia repensar minhas atitudes antes que fosse tarde. Aquilo confirmou algo importante: quando as pessoas perdem o controle, revelam exatamente quem são. Na manhã seguinte, acordei com outro alerta das câmeras. O mesmo carro, o mesmo padrão. Mas desta vez havia algo diferente. Um segundo veículo parou logo atrás. Um carro oficial. Eles tinham voltado. Abri o aplicativo com calma. Vi meu marido, a mãe dele e o corretor novamente diante do portão. Falavam com gestos nervosos. O corretor parecia desconfortável. Não havia mais a confiança da visita anterior. Havia tensão. Eles tentaram abrir o portão. Não conseguiram. Bateram palmas. Chamaram meu nome, como se eu devesse aparecer para resolver aquilo pessoalmente. Eu não apareci. Peguei o telefone e liguei para o número que o delegado havia me passado. Fui objetiva. Informei que havia pessoas tentando entrar na minha propriedade sem autorização, apesar de notificação formal prévia. Ele pediu o endereço e disse que uma viatura já estava a caminho. Enquanto esperavam, a mãe dele começou a elevar o tom. Apontava para a casa, gesticulava. Falava algo que não conseguia ouvir, mas cuja intenção era evidente. Meu marido andava de um lado para o outro. O corretor mantinha distância, claramente arrependido de estar ali. Poucos minutos depois, a viatura chegou. 2 policiais desceram do carro, conversaram primeiro com eles, pediram documentos, ouviram versões. Depois caminharam até o portão, olharam para a câmera, falaram entre si. Um deles fez uma ligação rápida. Eu assistia a tudo em silêncio. Não havia prazer naquela cena, apenas a constatação de que o processo seguia exatamente como deveria. Após alguns minutos, os policiais voltaram a falar com eles. O tom era diferente, mais firme, mais objetivo. Vi quando um dos agentes apontou para o corretor e disse algo que fez o homem abaixar a cabeça. Em seguida, conversaram com meu marido e, por fim, com a mãe dele. Eles não foram presos. Não houve algemas. Não houve escândalo. Apenas um aviso claro, registrado, documentado. Qualquer nova tentativa seria tratada de forma mais dura.
Quando os policiais foram embora, o grupo ainda permaneceu alguns minutos parado, sem saber o que fazer. A mãe dele entrou no carro primeiro, visivelmente abalada. O corretor saiu logo depois, sem se despedir. Meu marido ficou por último. Olhou para a casa mais uma vez. Não com raiva, com algo próximo da perplexidade. Quando finalmente foram embora, desliguei o aplicativo e respirei fundo. Não senti euforia, não senti triunfo, senti alívio. À noite ele me ligou. A voz estava diferente, mais baixa, menos segura. Disse que precisávamos conversar com urgência, que aquilo tinha ido longe demais, que eu tinha passado dos limites. Respondi apenas que conversaríamos no momento certo, com advogados presentes, como adultos. Ele ficou em silêncio por alguns segundos antes de desligar. Eu sabia que naquele instante ele entendia algo que nunca havia considerado. Eu não estava mais disposta a absorver o impacto das decisões dele, nem das decisões da família dele. Naquela noite, sentei novamente na varanda. O ar estava frio, a casa silenciosa. Pensei em como muitas vezes as pessoas esperam uma reação explosiva para reconhecer um limite. Gritos, lágrimas, confrontos. Quando isso não acontece, subestimam o que está por vir. A queda deles não foi barulhenta, não foi humilhante, foi apenas inevitável. E naquele momento eu soube que o casamento da forma como existia tinha chegado ao fim. Não por ódio, não por vingança cega, mas porque o respeito havia sido quebrado de maneira irreversível. Eu não tinha levantado a voz, não tinha pedido nada, apenas tinha permitido que a lei fizesse o seu trabalho. E isso para eles foi mais difícil de aceitar do que qualquer grito. Ele pediu para conversar na semana seguinte. Não foi um pedido carregado de afeto, nem um ultimato. Foi um pedido cansado, quase protocolar. Disse que precisava encerrar esse capítulo. Concordei. Não porque ainda acreditasse em reconciliação, mas porque algumas conversas precisam acontecer para que o silêncio posterior seja verdadeiro. Marcamos no escritório do advogado. Não haveria encontros em cafés, nem conversas no carro, nem tentativas de intimidade tardia. Aquilo não era mais um assunto conjugal, era uma decisão de vida. Cheguei alguns minutos antes. Sentei-me na sala de espera e observei o movimento. Pessoas entrando e saindo com pastas nas mãos, expressões sérias, histórias que eu nunca conheceria. Pensei em como durante anos eu tinha associado divórcio a fracasso. Como se o fim de um casamento anulasse tudo o que veio antes. Hoje, eu via aquilo com outros olhos. Às vezes o fracasso é permanecer onde não há mais respeito. Ele chegou acompanhado do advogado dele. Evitou meu olhar por alguns segundos, depois assentiu com a cabeça como um cumprimento distante. Não senti nada, nem raiva nem pena, apenas reconhecimento. Era ali que havíamos chegado. A conversa foi objetiva. Os advogados conduziram os pontos principais: patrimônio, contas, prazos. Tudo já estava bastante claro, o que facilitava o processo. Eu sempre mantive minhas finanças separadas, algo que no início do casamento ele elogiava como maturidade. Agora parecia encarar como afronta. Em determinado momento ele pediu a palavra. Disse que se sentia traído, que nunca imaginou que eu reagiria daquela forma, que esperava mais compreensão da minha parte. A mãe dele, segundo ele, só queria ajudar. Tudo poderia ter sido resolvido em família. Ouvi sem interromper. Quando terminou, falei. Disse que compreensão não é submissão, que ajudar não é invadir, que família não dá direito sobre o que não é seu. Falei sem elevar a voz, sem usar termos duros. Não havia necessidade. A verdade dita com calma costuma ser mais difícil de contestar. Expliquei que o problema não tinha começado com a casa. Tinha começado muito antes, com pequenas decisões tomadas, sem me consultar, com limites ultrapassados, em nome da harmonia, com a ideia de que eu sempre cederia para evitar conflitos. A casa foi apenas o momento em que isso ficou explícito. Ele tentou argumentar. Disse que eu poderia ter falado antes, que eu nunca tinha deixado claro que aquilo me incomodava tanto. Aquela frase me chamou a atenção.
Respondi que muitas vezes deixamos claro, só não somos ouvidas, e que o silêncio, quando repetido, não é consentimento, é cansaço. Houve um momento de silêncio pesado na sala. O advogado dele pigarreou, mudou de assunto, retomou os termos práticos. Eu agradeci internamente por aquela intervenção. Não havia mais nada a ser explicado. Assinamos os documentos semanas depois. Não houve cerimônia nem despedidas longas. Apenas assinaturas firmes, datas reconhecimento de firma. Quando saí do cartório, senti algo que não esperava leveza. Não uma euforia juvenil, mas uma leveza adulta, consciente, como quem solta um peso que carregou tempo demais. Nos dias que se seguiram, organizei a mudança definitiva. Retirei o que era meu do apartamento que dividíamos, poucas caixas, livros, roupas, alguns objetos pessoais. Não levei lembranças desnecessárias, não por rancor, mas por praticidade emocional. Algumas coisas cumprem seu papel e podem ficar no passado. Ele tentou contato mais uma vez, disse que sentia falta da parceria da estabilidade da vida que tínhamos. Respondi com honestidade, aquela vida só existia enquanto eu aceitava menos do que merecia. Não escrevi mais nada. Voltei para a casa na serra com a sensação de encerramento. Não era uma vitória sobre ele ou sobre a família dele. Era uma vitória interna. Eu tinha escolhido a mim mesma sem precisar destruir ninguém no processo. Passei a cuidar da casa com mais atenção. Plantei algumas árvores frutíferas no terreno, organizei melhor os espaços, transformei um dos quartos em escritório. Não era recomeço simbólico desses cheios de discursos, era recomeço prático, do tipo que se constrói aos poucos com decisões coerentes. Às vezes ainda pensava na sogra, não com rancor, mas com a curiosidade distante de quem observa um comportamento antigo se repetir. Pessoas que confundem proximidade com posse, que acreditam que amor dá direito a controle. Eu não precisava mais lidar com isso. O processo inteiro me ensinou algo importante. Vingança não precisa ser barulhenta para ser eficaz. Às vezes, ela se manifesta na recusa em ser manipulada, na escolha consciente de não ceder, na decisão de sair inteira de uma situação que foi pensada para te quebrar. Eu não perdi um casamento, eu recuperei minha autonomia. E naquele momento, isso era mais do que suficiente. 1 ano depois, o Natal chegou novamente. Não houve avisos antecipados, nem frases cortantes, nem expectativas externas. Apenas a data no calendário e o silêncio da serra, que já não era ausência, era escolha. A casa estava diferente, não por grandes reformas, mas por uso, pelas marcas discretas de uma vida organizada sem pressa. A varanda tinha uma mesa simples de madeira. Na cozinha, eu já sabia exatamente onde estavam as coisas. O escritório funcionava com luz natural e as árvores que plantei meses antes começavam a crescer ainda tímidas, mas firmes. Naquela manhã, acordei cedo, preparei café e fiquei alguns minutos observando a neblina se dissipar. Pensei em como no ano anterior eu havia sido excluída de uma mesa que nunca foi realmente minha. Pensei também em como aquela exclusão que doeu em silêncio acabou me conduzindo a um lugar onde eu finalmente cabia inteira. Não recebi mensagens do meu ex-marido, não recebi da família dele. E pela primeira vez isso não significava abandono, significava encerramento. Passei o dia de forma simples. Trabalhei um pouco, organizei algumas coisas da casa, cozinhei para mim mesma. À noite, acendi algumas luzes externas, preparei uma ceia pequena, nada elaborada, nada simbólica demais. Apenas comida boa, feita com calma para alguém que eu respeitava. Enquanto comia, pensei no que aquela história poderia parecer para quem escuta de fora. Talvez alguns enxerguem frieza, outros dureza, mas quem já viveu tempo suficiente sabe, maturidade não grita, ela decide. Não houve vingança no sentido clássico. Não houve humilhação pública nem perdas irreparáveis. Houve consequência. Houve limite. Houve a recusa clara em ser empurrada para fora da própria vida.
Às vezes, a verdadeira vingança é não permitir que te usem como ponte para atravessar interesses alheios. É sair de cena com dignidade, deixando para trás quem acreditava que você ficaria, não importa o quanto fosse diminuída. Aprendi que família não é quem te tolera por conveniência, é quem respeita sua presença ou entende sua ausência. Aprendi também que silêncio não é fraqueza quando vem acompanhado de ação consciente. Hoje, quando penso naquela frase, minha mãe não quer você presente, ela já não carrega o peso de antes, tornou-se apenas o ponto inicial de uma história que eu precisei viver para me reconhecer. Este Natal não foi solitário, foi escolhido, não foi vazio, foi suficiente. Se você que está ouvindo já se sentiu excluído, diminuído ou tratado como opcional em um lugar onde deveria ser respeitado, saiba sair também é uma forma de se preservar. E preservar-se, às vezes, é o ato mais corajoso que existe. Se esta história tocou algo em você, deixe um comentário. Conte de onde você está ouvindo, seja do Brasil, de Portugal ou de qualquer lugar da União Europeia. Suas histórias cruzam oceanos mais facilmente do que imaginamos. Se sentir vontade, compartilhe com alguém que precise ouvir isso hoje. E se quiser continuar acompanhando relatos reais, humanos e sem romantização do sofrimento, inscreva-se. Aqui a justiça não é barulhenta, ela é consciente. Obrigada por escutar até o fim.